Uma coisa que eu acho interessante é que você, como a gente já falou aqui, a Companhia Paulista ela era muito grande, ela era muito extensa, né? Por que você quis estudar os ramais, esses específicos ramais, né? Que foi de Cordeirópolis, Descalvado e Santa Veridiana. E qual era a importância deles dentro da estrutura da Companhia Paulista? Explica pra gente o que constituía esses ramais, o que era um ramal, porque a pessoa fala, nossa, ramal, o que é? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, o meu interesse maior por esses ramais até então é que eu moro em Araras. Em Araras era a linha do ramal do Descalvado. Saía a partir de Cordeirópolis, a primeira cidade que se chegava era Araras. Terminava em Descalvado, bifurcava para Santa Cruz das Palmeiras na estação de Laranjeiras. Em Porto Ferreira iniciava o ramal de Santa Rita. Em Descalvado, o ramal de Salvadense. Em Vitória Assistente, e o ramal de Santa Rita também. Eu acho esses ramais um pouco poéticos, né? Como é que eu posso dizer? Entre aspas, assim, uma ferrovia bem interior, sabe? Um negócio bem poético, eu diria, né? Saudosista. Isso, algo bem saudosista mesmo. Eu diria que esses ramais foram um dos, se não o mais importante do estado de São Paulo, porque até então, no momento que a Paulista chega em São João do Rio Claro, em 1875, ela já tinha o plano de se chegar até Ribeirão Preto, tá? Pelo ramal de Descalvado. O grande motivo da construção do ramal partindo de Cordeirópolis era a cobiça da Paulista de se chegar a Ribeirão Preto. As obras são iniciadas em 1876. O primeiro trecho a ser aberto ocorre em 10 de abril de 1877, no trecho entre Cordeiros. O nome na época não era Cordeirópolis, era uma vila pertencente a Limeira, denominada Cordeiros, e a estação de Nossa Senhora do Patrocínio das Araras, o primeiro trecho a ser aberto em abril de 1877. Na época, a estação de Araras, como todas as outras, eram pequenas estações provisórias, barracãozinho de madeira, que anos mais tarde foram sendo substituídas por construções em alvenarias, tá? E assim por diante. No final desse mesmo ano, a linha já chega até Manuel Leme, atual município de Leme, também é aberto a estação de Guabirobas. Posteriormente, o nome viria a ser alterado para Hélio Ruth, anos mais tarde. No ano seguinte, a linha chega até Bom Jesus dos Aflitos de Pirassununga, posteriormente ao Porto do Ferreira, e no momento que ela chega ao Porto do Ferreira, atual município de Porto Ferreira, a concessão de se chegar a Ribeirão Preto é entregue à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Então, o governo da província do estado de São Paulo concede a concessão à Mogiana de estender os seus trilhos até Ribeirão Preto, e não a Paulista. Então, todo o grande motivo da construção da ida até Ribeirão Preto acabou sendo que foi embargado no meio do caminho, né? A Paulista se vendo sem escolha parada no Porto Ferreira, né? Que posteriormente o nome foi alterado só apenas para Porto Ferreira, o município foi emancipado e tudo mais, ela faz uma curva para o oeste, levando seus trilhos até a vila de Belém do Descalvado, tá? Um grande polo cafeiro na época. Ela chega a Descalvado em 1881, e a partir do momento que ela chega em Descalvado, passa a ser denominado a linha tronco da Companhia Paulista, o trecho Jundiaí-Descalvado, e o trecho Cordeirópolis-Rio Claro, o ramal, tá? Fazendo uma pequena correção no que eu falei, antes mesmo dela se chegar a Porto Ferreira, ela já tinha a ideia de se chegar ao Belém do Descalvado, tá? Teoricamente, a ideia da Paulista era chegar a Ribeirão Preto e construir um ramal até Descalvado, de Porto Ferreira a Descalvado, mas no final das contas, né, acabou se tornando uma linha principal no trecho Jundiaí-Descalvado nessa época. Isso duraria até o ano de 1916, onde, com o alargamento da bitola pós-Rio Claro, já alcança São Carlos. E o tronco da Paulista passa a ser Jundiaí-São Carlos, e o trecho Cordeirópolis-Descalvado volta a ser o ramal como no início. É muito interessante isso que você falou, Rafael, porque por que a Companhia Paulista ela queria chegar até Ribeirão Preto? Porque Ribeirão Preto é uma das maiores cidades produtoras de café do Brasil, até do mundo. Aqui no canal tem uma entrevista com um historiador que ele fala sobre a história de Ribeirão Preto. Caso alguém queira assistir depois, vou deixar o link aqui, ele fala sobre a história de Ribeirão Preto. Mas tem uma coisa muito interessante também, não sei se você já estudou sobre isso, que foi quando a Companhia Paulista ela não conseguiu essa concessão, que era também questões políticas também, né? Concessão de construção de ferrovias. A Companhia Paulista iniciou uma companhia fluvial, né, que funcionou no Rio Mogi Guaçu. É muito interessante.
Eu já li vários livros sobre isso daí, é um assunto que eu me apaixono muito, porque poucas pessoas têm conhecimento disso, que a Companhia Paulista fez transporte de pessoas e mercadorias pelo rio Mogi Guaçu, chegava até próximo lá de Ribeirão Preto, então foi uma forma que ela utilizou para fazer o escoamento da produção de café dessa região e alcançar esses mercados. Tem até um livro muito interessante sobre isso, do Domingos Neto, que eu já li. Depois, se o pessoal quiser, eu faço um vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Eu vejo um pesquisador que fale sobre esse tema. E a Companhia Paulista, é Companhia de Estrada de Ferro Fluvial, né? Companhia Fluvial do Rio Mogi Guaçu. Oi, pode falar? Sim, a partir do momento que ela se vê encurralada nesse trecho Porto Ferreira Escalvado, ela começa a trabalhar assim com a navegação fluvial e ela passa a ser denominada Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais. Isso duraria até o ano de 1904. A partir do momento que ela se vê encurralada no trecho Porto Ferreira Escalvado, ela começa assim a trabalhar com a navegação fluvial sobre o rio Mogi Guaçu e ela passa a ser denominada Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais. Isso duraria até o ano de 1904, onde ela encerra a navegação fluvial e se volta a se tornar uma companhia apenas ferroviária, né? Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o nome é alterado. É muito interessante porque essa companhia de navegação fluvial começava em Porto Ferreira, né? Por isso que era Porto do João Ferreira, que era transporte de pessoas na balsa do rio Mogi Guaçu. É uma história muito interessante, muito bacana, tem diversas fotos na internet mostrando como que era essa estação de navegação fluvial, inclusive o imperador Dom Pedro II veio na inauguração desse trecho de navegação, ele dá alguns relatos interessantes. Depois, se o pessoal quiser aqui, eu posso fazer um vídeo sobre isso, falando sobre isso daí. Mas é muito bacana, porque existia já diversos estudos no governo do estado de São Paulo, que é um dos assuntos que eu gosto bastante, que são as companhias de navegação. Em Piracicaba também existiu uma companhia de navegação no rio Piracicaba. É muito legal, porque eles também tentavam, de alguma forma, ver a navegabilidade desses rios para o transporte de mercadorias e pessoas.